qual mesmo presenciou muitos milagres da parte de Jesus. João é aquele que estava sentado na mesa da ceia, o qual Jesus, o mestre, ele fala que um que estava sentado lá ia trair. Ele estava do lado de Cristo. João é aquele que foi pregar o Evangelho. Muitas pessoas, pastor, não deram ouvido. E João pede trovões e raios em cima daquele povo. João, ele ganha o nome de Boanerges, filho do trovão, mas ganha o nome também do discípulo amado, o qual o mesmo João que estava aos pés do Calvário, quando Cristo estava crucificado naquele monte chamado Monte das Caveiras, o qual Jesus, ele fala 7 palavras, e uma delas é: João, essa aí é tua mãe. João é esse que estava também preso na ilha de Patmos, o qual escreve o livro de Apocalipse, o qual escreve a cartas para 7 igrejas. Esse é o evangelista João, o qual relata no Evangelho de João algumas trajetórias de Jesus Cristo de Nazaré. E uma das trajetórias de Jesus que é revelada por João não é a trajetória de homem, mas sim a trajetória de Deus. E no João capítulo 1 ele manifesta um Jesus que é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e verdade. João é aquele, querido, que relata o momento do batismo de Cristo, pastor, diácono, igreja, que sobre Jesus desceria o Espírito Santo, o qual o próprio Deus fala com João Batista, e ele relata esse relato a Cristo. A palavra aqui nos relata, querido, no Evangelho de João, muitos feitos de Jesus, e começa da seguinte maneira: o capítulo 2, Jesus ele vai até a cidade chamada Caná da Galileia, ele entra numa festa, onde nessa festa está tendo um casamento, e ali, querido, no momento de alegria daquela festa, os noivos se alegram, mas o vinho se acaba. O vinho acaba e Jesus ele é buscado, procurado. Eu quero chamar sua atenção nessa noite. Nós temos um costume muito grande de procurar Jesus aonde a provisão não tem mais, onde não conseguimos mais ter a provisão. E a mãe de Jesus vai até ele e fala assim: Jesus, acabou o vinho. E Jesus libera uma frase para ela: que tenho eu contigo, mulher? Não fosse uma palavra de afronta e nem de desrespeito, mas uma palavra dizendo para ela: ainda não é chegado o meu tempo de fazer a obra nessa casa. Mas Jesus, ouvindo o clamor daquela mulher, Jesus ele manda, tá, os mestres sábios pegar os vasos de purificação, encher de água. E Jesus não fala nada, só fala assim: pega um copo, enche de água e leva para que ele experimente. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que o milagre não está condicionado ao que Jesus faz, mas está condicionado no que nós cremos, do que nós precisamos, do que nós já ouvimos. Porque Jesus não falou: água transforma em vinho. Ele só disse: vai lá e pega e leva até ele. Aí quando leva a água até ele, ele toma a água que já não é água mais, já é o vinho. Ele questiona: por que guardaste o melhor para o final da festa? E Salomão disse que é melhor o fim das coisas do que o começo dela. O começo é complicado, o começo é difícil, o começo é com dor, com luta, com desespero, mas quando chegar no final, nós vamos escutar o alarido da trombeta. Não vai haver choro, não vai haver dor, porque é melhor o fim das coisas do que o começo dela. E Jesus ele transforma a água em vinho. E Jesus continuou passeando para as regiões ali de Judeia e Galileia, pelas circunvizinhanças ali, fazendo muitos milagres. E uma dessas passagens na Galileia, ele encontra com um homem chamado Pedro. Ele acaba de voltar de uma pescaria. Pedro está cansado a noite toda, lavando rede, junto com o Tiago, junto com o João e junto com o André. Eles estão lavando a rede, no momento ali que eles já tinham trabalhado a noite toda. E Jesus, que ele entende uma coisa: Jesus ele não te escolheu aleatoriamente. Ele tinha um propósito, tem um propósito com a sua vida na terra. Nós costumamos dizer que Jesus ele escolheu por coincidência. Não existe Jesuicidência. Existe propósito.
Existem aqueles que Jesus escolhe no ventre, escolhe no prostíbulo, escolhe na boca de fumo, escolhe na cadeia, escolhe no bunquedo, escolhe na rua. Escolhe. E Jesus, ele senta no barco de Pedro, porque já havia um propósito com a vida de Pedro. E quando ele assenta no barco, ele não olha as dificuldades do mar, ele não olha a condição do barco, ele não olha para a vida de quem é Simão, Pedro, mas ele fala assim: afasta o barco, porque eu quero vir aqui para ensinar, para pregar. Enquanto Jesus está ensinando a multidão, Pedro está no barco, sem saber o que iria acontecer. Deixa eu te contar um segredo, querido. Quando Jesus nos escolhe, Ele entra na nossa vida, nós não sabemos o que vai acontecer junto com Ele na caminhada. Nós cada dia vivemos algo novo com Ele, experiências novas com Ele, vitórias novas com Ele, lutas novas com Ele, choramos com Ele. Nós tomamos Ele no barco quando a tempestade vem, quando o vento se assopra, quando o mar está revolto, mas a gente ainda está com Ele. A presença dele aqui nessa noite, eu sinto a glória dele aqui neste lugar, as coisas mudam. E Jesus assenta no barco e começa a pregar para a multidão, como eu estou pregando para vocês aqui. Eu não sei o que ele dizia, se ele dizia que ele era o pão da vida, que desceu do céu. Eu não sei se ele falava que ele era o Filho de Deus, eu não sei qual era a mensagem pregada neste dia, mas a mensagem pregada não era só para a multidão, era com Pedro. Ele queria ter algo com aquele homem dentro do barco. Enquanto ele pregava, o barco se afasta, ele fala: Pedro, vamos afastar um pouco mais. Era amanhã. E Pedro, como pescador, ele sabia que amanhã não tem como pescar, não tem como pegar peixe. E ele fala: Jesus, então vamos. E chegando em águas mais profundas, ele fala: Pedro, lança a rede. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Jesus manda a gente fazer, a gente duvida, questiona. Deus manda a gente caminhar, a gente: será que eu tenho que ir? Eu vou pedir confirmação como Gideão. Se é para mim mesmo, Senhor, molha aqui essa lã e deixa seco ao redor, que eu sei que o Senhor é comigo. Se Deus já falou com a sua vida, já te chamou, já te escolheu, Ele é com você. Aleluia! Aí Jesus fala para Pedro: lança a rede. E Pedro fala algo com ele que até machuca a alma, o coração. Eu vou lançar sob a sua palavra. Mas ele não lançou crendo, não, irmão. Ele lançou duvidando, porque o mesmo Pedro que duvidou de pegar os peixes é o Pedro que olhou para ele quando o vento estava contrário. Mateus capítulo 14, que todos tinham medo de Jesus. Que ele entende uma coisa: andaram com Jesus, mas quando Jesus manifesta o poder, eles tiveram medo. E começa a dizer: se é o Senhor mesmo, manda eu até aí. E ele pisa na água. Só que quando ele chega perto de Jesus, ele perde o foco e afunda. E Jesus fala algo com Pedro que já havia desde a pesca maravilhosa: homem de pouca fé, por que duvidaste? E lança sobre Jesus a responsabilidade do peixe. Sobre a sua palavra lançarei a rede. E a rede é lançada, querido. E quando ele puxa a rede, eu imagino agora o que aconteceu em Gênesis. O Jesus que estava lá no princípio, que antes do princípio, antes da fundação do mundo, ele já estava lá, sentado no trono. Na criação ele estava presente lá. Agora eu imagino Jesus, pastor, dizendo assim: fervilhem-se as águas. E os peixes apareceram dentro da rede de Pedro. E Pedro puxa a rede. Aleluia. E quando a rede vem, a Bíblia fala que o barco vinha. Ele começa a gritar: João, Tiago, vem me ajudar, porque são muitos peixes. E o que o pastor falou é verdade. Precisamos de comunhão, de unidade. A bênção que está sobre a minha vida, ela vai sobre a vida do pastor João, sobre a vida da missionária, sobre a vida do João. A bênção que vem do altar, ela espalha na igreja. A bênção que vem sobre a vida de vocês vai transbordar lá fora. Glória a Deus, aleluia. É isso que nós temos que compreender.
perder. Aí ele chama os amigos dele, vem, eles tiram. Só que Pedro, quando ele olha para Jesus, ele fala: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. E Jesus da Galileia fala com ele: Pedro, você não sabe de nada, eu te farei pescador de homens. E a palavra do Senhor nos diz que ele vai passando pelas regiões ali e vai continuando fazendo alguns milagres. Ele passa ali sentido Cafarnaum até chegar em Samaria. Em Cafarnaum ele vê um homem chamado Jairo. Jairo, ele está com a filha moribunda em casa, e a multidão sempre seguia e perseguia Jesus. E Jairo vai até a beira do rio, do mar. E Jesus, ele desce do barco e ele se prostra e chama Jesus para sua casa. Jesus, eu rogo-te que o Senhor vá até a minha casa, porque a minha filha está moribunda. Sabe o que eu aprendo aqui com Jairo? A oração eficaz, a oração certa, no momento certo que ele precisa. Ele precisava do socorro de Jesus na casa. Então, Jesus, vai na minha casa, porque lá eu preciso do socorro do Senhor. E Jesus levanta e foi com ele, a Bíblia diz. Só que no caminho que Jesus vai, as coisas nunca, querido, são normais. Quando Jesus vai com alguém, as coisas nunca são iguais. E ele vai sentido a casa de Jairo, um pedido de oração de Jairo. E a Bíblia Sagrada nos revela que havia uma mulher que há 12 anos estava acometida de uma enfermidade chamada fluxo de sangue, e que gastou o seu dinheiro com vários médicos e muitos afazeres ali para ser curada. Só que a Bíblia diz, querido, que ela ouvindo falar de Jesus. E o nosso apóstolo amado Paulo, ele diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o nosso amado João fala no livro de Apocalipse que Jesus, ele é a palavra fiel e verdadeira. E quando nós ouvimos falar de Jesus, nós estamos ouvindo a palavra. Se Paulo fala que a fé vem de ouvir a palavra, então quando você ouvir falar de Jesus, a sua fé tem que ser lá em cima, querido. A sua fé tem que ser transformada, porque Jesus é a palavra que diz em João capítulo 1, ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ela, ouvindo falar de Jesus, decide romper as dificuldades da vida. Ela tinha uma condição: morrer e morrer. Mas ela não sucumbiu. Ela decidiu romper a multidão e tocar em Jesus. Só que quando ela vai, ela toca na hora da veste de Jesus. E Jesus para. E de Jesus sai virtude, poder. E ele questiona: Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, virtude. Só que entenda uma coisa comigo, querido: não havia uma multidão com eles, não havia um povo com Jesus, com os discípulos. Deixa eu te contar, igreja cheia não quer dizer manifestar do poder e do Espírito Santo de Deus. Lugar cheio, congresso cheio, não quer dizer que Jesus vai manifestar virtude e poder naquele lugar. Lugar onde está abarrotado de gente, não quer dizer que a presença ali está. O que importa para Jesus é um necessitado que rompa a multidão, mesmo que vai morrer, toda a obra da veste dele, para receber virtude. E teve que relatar tudo que ela viveu para Cristo e para a multidão que estava presente. Entenda outra coisa com isso, querido: é necessário você dar seu testemunho do que Deus fez, faz e já fez sobre a tua vida. Não para a sua glória, mas para a glória daquele que vive e reina para todos sempre. E Jesus continua. Só que Jairo está com um problema em casa ainda. E chega um homem da casa dele e diz: lá no mestre, o seu filho, a sua filha morreu. E Jesus olha para Jairo e fala com ele: Jairo, continua, crê somente. Sabe que essas duas histórias
história nos mostra? Uma mulher com atitude de fé rompeu a multidão e tocou em Jesus. Um homem que tinha que fazer a sua fé florescer para que Jesus fosse na casa dele e tocasse aonde ele necessitava, aonde ele precisava. Nós precisamos dessas duas pessoas, um motivador de fé para que Jesus vá à nossa casa, mas aquele também que tem atitude de ir até ele, tocar nele, para que ele mude a nossa história. E a palavra diz, querido, que Jesus vai e ressuscita a filha de Jairo, dizendo: Talita cumi. A menina levanta e ele dá ordem aos pais: dê ela de comer. Entende outra coisa, irmão? Não adianta receber um milagre se você não cuidar do milagre que você tem. Não adianta ter um milagre na sua vida se você não dá valor para o milagre e nem cuidando do milagre que te concedeu o milagre. Não adianta o pastor Alessandro estar aqui pregando se eu não dar honra ao Deus que me arrancou do leito de enfermidade, da sepultura aberta. Não adianta, eu tenho que dar glória e honra a Ele. E a palavra diz que depois de andar por essas regiões, Jesus ele chega novamente em Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele encontra um homem chamado, eu esqueci o nome do homem, acredita? Nicodemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nicodemos. E quando ele chega em Jerusalém, Nicodemos vai ter com Jesus. Por quê? Porque na igreja tem muito crente que é crente na igreja, é crente no monte, mas chega no trabalho ele não é crente mais. Chega na família, ele não é crente mais. Vai estar dia de culto, ele quer vir para o culto, ele quer adorar, ele quer falar em língua, ele quer impor as mãos para que a glória manifesta. Deixa eu te contar um segredo: se não for nascer de novo, se não for crente a todo momento, se não for, aleluia, mostrar sua fé toda hora, não adianta. Não adianta. Aí ele encontra com Nicodemos e começa a pregar para Nicodemos o novo nascimento, que eu e você temos que lutar todo dia para que o velho homem não renasça. Porque Martinho Lutero fala: no dia do meu batismo eu desci as águas batismais, pastor. Aquele dia eu achei que o velho homem ele tinha morrido, mas quando eu percebi em uma situação que eu estava, eu percebi que ele sabia nadar e está vivinho. Então todo dia eu tenho que matar o velho homem, todo dia eu tenho que destruir o velho homem, todo dia eu tenho que ser uma semente e ser moído, ser destruído, para que quando for nascer de novo, dás uma árvore que dê fruto. E quando essa árvore der fruto, eu lembro de João 15, que fala assim: meu pai é um agricultor, ele que cultiva e faz crescer a árvore. Ele, quando vê as varas, ele vai lá e poda e vai tirando. Por isso que ele falou assim: vai ter frutos. Mas aquele que não está nele não tem como nascer de novo e nem dar frutos. Aí Nicodemos começa a questionar Jesus: como que é isso, Jesus? Nascer de novo? Pode um homem entrar de novo no ventre da mãe? Como pode ser isso? Ô Nicodemos, o vento sopra para onde quer. Você sabe das coisas carnais, não das coisas espirituais. Então deixa eu te explicar uma coisa: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Nicodemos, isso te chamar a atenção, mas aquele que não crê já está condenado. Essa é a palavra, Nicodemos. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus, no capítulo 13, ele sai. E quando Jesus está no lugar, o nome de Jesus já estava falando por todo lado. Os fariseus, os saduceus já estavam invocados com Jesus. E o capítulo 4 diz que Jesus ele ouve isso e diz: é necessário. Mas ele não fala com os fariseus e nem com os saduceus, querido. A conversa com Jesus é com os discípulos. É necessário passar por Samaria. Só que alguns discípulos questionam a passagem de Jesus por Samaria. Por que Samaria? Samaria, no tempos passados de Reis, ou no capítulo 17 de 1 ou 2 Reis, havia uma diferença. Por quê, queridos? A diferença que tem dos samaritanos e dos judeus
É porque no capítulo de número 17 de 2 Reis, o povo de Israel pecou tanto contra Deus, que Deus levantou um rei assírio chamado Senaqueribe de Salmanese para invadir Jerusalém, para que tomasse aquele povo que está lá cativo e levasse para a Síria e trazesse os assírios para habitar em Jerusalém. E esse povo, quando habitou em Jerusalém, eles trouxeram os seus deuses. E ali os seus deuses começaram a adorar Deus na sua onipotência, que Deus não divide a glória dele com ninguém, que fala no capítulo 4, tá? De 1 Samuel, o qual o Deus de Israel, a presença, vai até a casa de Dagom, e chegando a arca lá, Deus bota Dagom no chão, e a presença fica de pé. Deus corta a mão, corta a cabeça de Dagom, para a presença dele se manifestar. Não divide a grandeza dele com ninguém. Começa a matar o povo assírio. Aí o povo assírio invoca e fala: manda os sacerdotes de Israel para habitar no meio de nós, para que possamos adorar ao Deus de Israel, mas continuar fazendo a nossa adoração aos Baal. Tem crente assim na igreja, tá, irmão? Que adora Deus e adora o mundo, que cultua a Deus, que pratica as práticas do mundo. Tem crente que vem para a igreja vestido de terno, mas amanhã, que é segunda-feira, no serviço é profano, é mentiroso, dá falso testemunho, anda de qualquer maneira e depois questiona a Deus: por que a minha vida não está certa? Por que as coisas não andam, as coisas não caminham? Porque ele está em dois pensamentos, cocheando em dois caminhos. Se Deus é Deus, então serve a Deus. E nisso, tá, o povo de Samaria que ficaram, se misturaram. E houve uma raça misturada ali em Jerusalém. Aí por isso os discípulos não gostavam de passar por Samaria. Mas quando Jesus libera a palavra, é necessário passar por Samaria. Eu já li a Bíblia várias vezes, querido. Eu só vejo Jesus dizer isso uma vez: que é necessário passar por Samaria. Eu já vi Jesus sentir necessidade uma vez, no capítulo 4 de João. Uma necessidade de ir no lugar, não por causa da história do lugar, não por causa da condição do lugar, não porque o lugar traz memória, traz lembranças, não porque o lugar é dessa forma, mas era necessário Jesus passar por lá. Você já parou para pensar um momento que o Jesus ele achou necessidade de passar em nossas vidas? Ele não passou aleatoriamente, ele achou necessidade. Eu contei outra vez, não sei para quem, que a primeira oração que eu recebi de um pastor, eu estava bêbado, doidão, morava na Colorado. Entrei em casa, tinha um pastor orando na casa da vizinha, minha mãe chamou ele para orar em mim. E ele começou a ministrar na minha vida que eu seria pastor, que eu seria crente. Mas não é com demônio, outra coisa, demônio de xinga mesmo. Eu falei: você é pastor do diabo? Não. E eu ia sair de novo, irmão. A oração não foi tão forte, que eu tomei banho e dormi. E eu ia encontrar com a minha esposa, eu morava com ela na época. Apaguei, acordei no outro dia. Só que quando ele tem necessidade de passar no lugar, é independente da sua situação, ele vai no lugar. Aí Jesus diz que é necessário passar por Samaria. E lá em Samaria tinha uma doninha, que o nome dela não relata na Bíblia, só fala mulher samaritana. Quantas mulheres na Bíblia Sagrada que não tem nome? E quantos homens aqui que não tem nome, mas Jesus achou necessidade de passar sobre a vida de cada um deles? A mulher do fluxo de sangue chama o nome de mulher do fluxo de sangue, mas ela tem um nome. A pecadora é pecadora que ungiu os pés de Jesus, mas ela tem um nome. O paralítico no tanque de Betesda, há 38 anos, ele tem um nome. O cego da porta do templo Formosa, ele tem um nome. Então Jesus não precisa que você grite o seu nome para as nações, porque ele já sabe, o seu nome está escrito no livro da Bíblia. Ele sabe a necessidade do lugar que ele tem que aparecer. E ele vai até Samaria. E chegando lá, ele sente fome. Aleluia. E fala para os discípulos: vai buscar comida para eu comer.
a buscar algo para me alimentar. É até estranho falar que Jesus ficou cansado, meu irmão. Ele vai esticando, se senta na beira de um poço, perto de um poço, a mais ou menos às 13 horas da tarde. O horário que as mulheres, tá? As pecadoras, as mulheres que não tinham honra, os homens que não tinham honra, eles chegavam para buscar a água, porque a melhor água tirada era na parte da manhã, porque o poço estava cheio. E Jesus ele vai para uma cidade chamada Sicar, onde Jacó ele compra uma porção de terra e Jacó faz um poço. Querido, entende uma coisa: tudo na nossa vida tem uma história. Nada na nossa vida é em vão. Ah, mas eu era um viciado, mas é uma história. Mas eu era um prostituto, mas é uma história. Já parou para pensar que nada fica escondido dos olhos de Deus? O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Aleluia. Se eu subir ao alto dos céus, lá tu está. Mas se eu descer na profundeza do inferno, lá os teus olhos me veem como a claridade da manhã. Senhor, as tuas mãos me esconde, as tuas mãos me seguem por cima, pela direita, pela esquerda. De uma maneira maravilhosa, eu fui formado no ventre da minha mãe. E ele te conhece tanto que ele fala para Jeremias, que fala com ele assim, ó: antes que te formasse. Eita glória! Você não entendeu? Ele está dizendo que antes que seu pai conhecesse a sua mãe, ele já te conhecia. Ele te conhece. Antes disso tudo, ele já sabe quem você é. Aí Davi no Salmo 139 ele fala assim: os meus dias. Está difícil? Ele está dizendo: os meus dias estão todos escritos nos teus livros. Ele está dizendo que antes de você passar tudo, eu já tenho uma história escrita. Eu já sei até o dia que você vai descer a sepultura e como vai ser. Eu sei até os projetos do diabo contra a sua vida e lá eu vou te livrar. Eu sei até que ele é artimanha contra a tua casa, mas eu lá estarei. Eu sou Badácia. Ele sabe disso tudo. Glória a Deus. Aí chega, sentado no posto, e vem uma mulher conversar com ele, diálogo. Aí ela chega e ele fala com ela assim: me dá de beber. Mas ela estava com o cântaro vazio. Isso me assustou, irmão. O que vamos apresentar a Jesus? O que estamos colocando para apresentar diante dele quando ele nos chamar e nos pedir? Ele pediu água para ela propositalmente, porque ele sabia que estava na beira do poço. E ele fala: me dá de beber. Só que ela fala com ele assim: como tu, sendo judeu, pede a mim de beber, sendo eu uma samaritana? Jesus estava mostrando para mim e para você assim, que ele não faz acepção de pessoas, de condição, de raça, de pecado, de iniquidade. Ele sabia, governadora, que aquela mulher estava vivendo um pecado. Ele podia lançar na cara dela, sua pecadora. Mas ele pede ela de beber. E ela questiona: ele me dá de beber? Como tu, sendo judeu, me pede eu, samaritano, para beber? A Bíblia diz que os samaritanos não se dão com os judeus até nesse momento, até nessa hora, porque chegou um que ele quebra todo o protocolo. Ele é Jesus de quebrar o protocolo. Ele chama o homem da mão mirrada no meio do tempo. Ele olha para o homem da mão mirrada, vem para o meio. Ele não queria expor o homem, não, querido. Ele não queria mostrar a vergonha do homem. Ele fala: estende a sua mão. O homem estava com a mão mirrada. Agora imagina ele: eu vou estender como? Eles vão me matar. Eu estou escondido aqui para me adorar.
ele vai para o meio, estende a mão está perfeita. A autora, Jesus quer outro protocolo, ele chama uma mulher encurvada há 13 anos e fala para ela assim, direita, dentro do templo ela não podia entrar, a não ser porque está encurvada. Os fariseus e saduceus questionam Jesus e ele diz, quebra de protocolo, esta aí também é filha de Abraão. Então com ela não é diferente, comigo e com você não é diferente. Ô pastor, por que não é? Porque no dia do está consumado, rasgou o véu do templo de alto a baixo, para que eu e você tivéssemos livre acesso aos céus e possamos aproximar mais do trono da graça. É o diálogo dos dois. E ele fala assim, então eu te darei de beber. Ah, como eu queria beber dessa água que ele está dando essa mulher. Como eu queria aproximar dele, então me dá. Só que nós somos tão materialistas, trazemos as coisas tão para cá, que ele fala assim, eu tenho a água e vou te dar de beber. E ela fala assim, então me dá dessa água, para que nunca mais eu volte aqui e torne a tirar desta água e nem ter sede. E ele diz, eu te darei uma água que fará jorrar em você fonte para a vida eterna. Você sabe o que é fonte, irmão? É algo natural, que não nasce grande, que não é de grandes proporções, mas é algo pequeno, que não seca, mas que pode fazer acontecer grandes proporções, aonde essa fonte jorrar. A maioria dos mares e rios que tem, eles são regados por algumas fontes. A fonte do rio São Francisco se tornou bacia, porque a fonte jorrou tanto, que as águas teve que virar bacia. Então quando Jesus te der essa água, tornar sua vida uma fonte que jorra para a vida eterna, entende uma coisa, ele quer mudar a sua história. Muita gente, irmão, ele acha que é algo físico, mas é algo de dentro para fora. Sabe por quê? Porque não foi só dar fonte para ela não. Primeiro ele falou algo com ela. Eu vou te dar essa fonte, fazer em você jorrar essa água para a vida eterna, mas vai lá e chama o teu marido. Aí é a hora da verdade, né? Eu não tenho marido. Você quer, querido, que Deus oferte a tua vida uma fonte de água para a vida eterna? Então entra no caminho da confissão, do arrependimento, da mudança de vida. Porque você viu que ele ofereceu para ela, mas houve uma condição. Vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido. Amaziado não é casamento. Namorido não existe. Morar junto não é de Deus. Viver um relacionamento só de conjunção carnal, Deus não habita. Aí ela fala assim, eu não tenho marido. A ele, disseste bem, que verdadeiramente tiveste 5. Olha que mulher é essa. Tivesse 5, e esse que está com você não é o seu marido. E ela fala com ele assim, como você sabe disso? Nós estamos esperando o Messias que vai vir da descendência de Davi, o qual está prometido. E ele fala para ela assim, eu sou, eu o sou, mas vocês adoram o que não conhecem, e nós adoramos aquilo que conhecemos. Mas ela questiona ele, mas o lugar da adoração não é Jerusalém? O lugar da adoração não é o tabernáculo? O lugar da adoração não é onde está a presença da arca? E ele fala assim, não, o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E tem uma coisa, irmão, não firme a sua adoração no templo, firme a sua adoração no céu. E reina para sempre. E depois desse diálogo, a mulher sai correndo.
E Jesus fica mais 2 dias em Samaria. Só que acontece que o repolista ela chega perto dos outros e diz: irmãos, vocês estão olhando para mim agora. Sabe da profecia que fala em Isaías, em capítulo 9, que um menino nos nasceu, que um filho nos deu, sobre os teus ombros estará o principado, que o nome dele será Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte, Conselheiro. Sabe esse? Ele está sentado lá na beira do poço e ainda me revelou tudo que eu tenho vivido e passado. Meu Deus. E a Bíblia diz, querido, que todos em Samaria se converteram ao Evangelho de Jesus. Então, se é necessário passar em Samaria, é porque há uma necessidade de mudança na sua vida, uma necessidade de mudança na minha vida. Jesus nunca vai passar num lugar aleatoriamente. Olha a beira do caminho. Deixa eu comer falar dele, né? O homem sentado à beira do caminho, cego. Jesus passa e ele pergunta assim: varão, o que está acontecendo aí? E o outro cego, a pessoa que está aqui, fala assim: está passando um Jesus de Nazaré aí. E ele automaticamente, na tábua do coração dele, falou assim: Nazaré, Belém de Efratá, é a raiz de Jessé, que fala em Isaías capítulo 11. É a descendência de Davi, que fala em Gênesis capítulo 50. Com o trono estará sobre a tribo de Judá e será um leãozinho, e o cetro nunca se apartará de Judá. O qual nosso irmão João dos céus fala: aquele que tem a chave de Davi, que tem a chave, que abre a porta e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. É o mesmo que eu estava chorando no céu quando eu vi o livro, e ele disse que eu estava morto, mas agora eu vivo. Sou o leão da tribo de Judá. Agora Bartimeu está isso tudo no coração e grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Jesus para e volta. Eu vou limpar esse xixi, segura aqui. E olha para Bartimeu e pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Eu vou deixar para você esse questionamento agora. O que queres que eu te faça? A necessidade de Bartimeu, claro, pastor, ele era cego, queria ver. Não, ele podia pedir muita coisa, porque o cenário de vida dele era um cenário de muita luta, muita adversidade, muita humilhação. Ele podia pedir prosperidade, ser rico, mas ele pede algo que eu e você devemos pedir todos os dias da nossa vida, diante do Eterno. Sabe o que é? Abra os nossos olhos, para que possamos contemplar a beleza da tua santidade, Deus. É o que Davi diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim? Nós temos que pedir para abrir nossos olhos e sermos gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E Bartimeu fala: que eu quero ver. A gente espera um milagre do profeta, né? Falar em língua, sapatear, rodopiar, entregar e acontecer, né? Não, mas ele falou: veja, e voltou a enxergar. Não foi por causa de Jesus, por causa da fé dele. Por causa da fé dele. Então nessa noite, querido, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você da seguinte forma: é necessário ele passar nas áreas da sua vida que precisa de mudança. Necessário você abrir a oportunidade de diálogo com Jesus, para que Ele possa mudar aonde precisa ser mudado. Porque quando Ele dizer para você: vai jorrar fonte de águas que jorram para a vida eterna, você reparou que quando aquela mulher voltou, entregou na cidade, falou que o Messias estava lá, a fonte que estava nela jorrou água de vida eterna para todo mundo que estava ao redor daquela cidade. Então você é um canal de Deus para que a fonte de vida eterna de águas possa jorrar na sua casa, no
do local do seu trabalho, do seu ministério, aonde você passar, na rua que você entrar, no hospital que você for, aonde você estiver, para que essas vidas sejam impactadas pelo poder de Jesus sobre a tua vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.